da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, Pai. Aleluia, aleluia. Ainda aproveitando os irmãos de pé, vamos abrir a palavra em 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, perdão, capítulo 17, versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 1, diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora, no capítulo de número 18, versículo de número 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apressar-te a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem quer viver na fé de Elias? É poderoso, porque Deus mudou essa ministração as 2 vezes pelo menos. Deus tem falado profundamente no meu coração através dela. Irmãos, o pastor já tinha lido esse primeiro texto cuja qual li, aonde Elias, ele, por intermédio da palavra dele, naquele momento, ele decretou uma seca de 3 anos e meio sobre Israel. Não ia chover sobre Israel durante 3 anos e meio. E eu naquele momento ali no meu quarto, conversando com Deus, eu falava assim: Senhor, 3 anos e meio é muito tempo. 3 anos e meio é muito tempo, Deus. Que terra que sobrevive a 3 anos e meio de seca extrema? Eu falei: Deus, vai ter gente que vai morrer durante esses 3 anos e meio. Não tem árvore que vai aguentar, porque não vai chover, não vai ter o sereno. E eu comecei ali a questionar a Deus, imaginando como se eu estivesse ouvindo Elias dizendo a Acabe, apontando o dedo na cara dele, falando assim: ó, não vai chover durante 3 anos e meio. E eu olhando para esse Elias, cuja qual eu sirvo, o mesmo Deus que ele, falando: meu Deus, Elias, tu tá ficando doido, Elias. 3 anos e meio é muito tempo. O povo vai perecer, o povo vai morrer. Irmãos, Elias surge do nada, levantando um decreto, apontando o dedo na cara de um homem, falando que não ia chover. Mas por que esse homem se levantou? O povo de Israel tinha se perdido de uma tal maneira que a idolatria em Israel estava de uma forma tão cruel, que o povo trocou o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus vivo, para servir a Baal, para servir a Astarote, para servir aos deuses que foram levantados na casa de Baal, por intermédio da sua esposa Jezabel. E esse povo começou a adorar a este Deus e deixou de lado o Deus de Israel.
o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que livrou ele da mão dos amonitas, dos midianitas, o povo que livrou ele dos exércitos inimigos, o povo que Deus tirou e atravessou eles a pé seco, tinha se esquecido, agora estava adorando a Baal. O Deus da moda da época era o tal do Baal, de Astarote. E eles atribuíam tudo o que acontecia a ele. Se chovesse, foi ele que mandou a chuva. Se acontecesse, a colheita fosse boa, eu vou servir a Baal, porque essa colheita foi boa. Eu estou tendo sucesso na vida financeira, foi por conta dele. E ali foi servindo a esse Deus. Foi servindo a Deus Astarote. Porque é mais fácil servir aos deuses desse mundo. Os desejos da carne. E Elias, irmãos, eu fiquei imaginando Elias no meio de todos os outros profetas, vendo tudo isso acontecer, as pessoas pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e as pessoas preferindo adorar outros deuses. Ali então Elias se enfureceu. Elias levantou naquele momento: eu não aceito. Eu não aceito. Elias não mediu consequência, ele abriu logo um decreto ali. E eu continuei dizendo: vai morrer gente de sede. Vai ter gente que vai passar mal, vai ter gente que não vai suportar esse calor todo. Os animais vão morrer, vai comer o que, Elias? Irmãos, em Eclesiastes, versículo 7, tem um texto que diz assim, o Senhor falou dessa maneira comigo: é melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que o vivo o tome com consideração. É melhor ir na casa onde tem luto. Eu fiquei me questionando. Quando eu perdi algum ente querido, as pessoas choravam. As pessoas diziam: nossa, foi tão cedo, era uma pessoa boa. As pessoas ali arrependidas. E eu comecei a olhar para o que Elias estava enxergando. No sofrimento, eles olham para Deus. Na fartura, eles atribuem a Baal, a Astarote. Deus falou assim para mim: eu prefiro ver sofrendo do que servindo a outros deuses. Vai me servir, vai me adorar no dia bom ou vai me adorar no dia ruim? Vai lembrar do que eu fiz na sua vida no dia bom ou no dia ruim? Porque no dia bom o povo de Israel estava festejando. No dia bom o povo de Israel estava lá sacrificando a outros deuses, levantando altares a outros deuses. No dia bom eles estavam lá, atribuindo o que Deus fazia a outros deuses, até levantar um profeta no meio deles, até levantar um servo de Deus no meio deles e falar: chega, já deu. Deus prefere ver você passando um momento de dificuldade, mas com o seu coração quebrantado para Ele, do que ver você batendo o tambor, adorando a Baal. Prefere ver você chorando no altar dele, do que ver você lá fora nas drogas, na prostituição, servindo a Astarote. O
O deus Baal, o sacrifício principal dele era de crianças. A fertilidade na minha família está boa, acho que eu vou sacrificar o mais novo. Misericórdia. Olha o ponto que chegou aquele povo. Astarote, a prostituição, orgias na rua, no jardim. Ao nível que chegou aquilo ali. Elias falou: prefiro ver todo mundo na seca do que ver as pessoas sendo lançadas no inferno. Vai lembrar de Deus na marra. Eu falei: Elias, é muito tempo, Elias. 3 anos e meio é muito tempo, Elias. Irmãos, a palavra diz que quando Elias termina de falar ali com o rei, o Deus poderoso fala para ele: vai para o rio Querite. Lá, Elias, você vai ser alimentado pelo corvos. Ele vai trazer pão e ele vai trazer carne para você. Fica lá, bebe da água do rio, que eu vou te alimentar. Deus comprou a briga de Elias. Deus, irmão, está procurando pessoas que estão indignadas com as coisas do mundo para comprar a tua briga. Deus está indignado. Se você estiver indignado com a situação da sua casa, da sua família, com tudo que está acontecendo, é você que Deus está procurando. É você, Elias, que Deus está chamando. E Deus está disposto a comprar essa briga. Coloca ele na jogada. Coloca ele no meio e ele compra essa briga sua. Eu quero ver quem é Baal, eu quero ver quem é Astarote, eu quero ver quem é esse cara que está botando medo no povo. A Bíblia diz que Elias foi sustentado na beira do rio com alimento. Mas o que me chamou a atenção, eu já sei que Deus faz o sobrenatural. Eu sabia que durante esses 3 anos e meio já tinha pessoas ali passando necessidade, passando fome, mas eu sabia que o profeta estava sendo guardado por Deus. O servo dele estava sendo guardado por Deus. Mas o que me chamou a atenção foi que quando o rio secou, Deus falou para Elias: Elias, se os irmãos quiserem acompanhar, Elias vai até a casa de uma viúva. No capítulo 17, no versículo 8. No versículo 8. Vai dizer assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vá para Serepta, que é de Sidom, e habite ali, e eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva, que te sustente. Eu falei para Deus: espera aí, Deus, como assim? O Senhor vai ordenar uma mulher viúva sustentar o teu profeta, mas o povo não está na seca? O povo não está passando necessidade? Como é que essa mulher vai sustentar o profeta? Se eu sou Elias, eu ia falar para Deus: beleza, Deus deve estar preparando um banquete para o servo dele aqui. Ele está indo para a casa da viúva. Chega na casa da viúva, ele bate lá, sei lá, na época, talvez uma cerca. A mulher lá pegando uns galhos. Ei, mulher. A mulher já reconheceu. Oi. Traz água para mim. A mulher: tudo bem, estou indo lá. Só que aí o crente é folgado. O danado do crente é folgado. Ei, traz coisa para mim comer também. Eu falei: pera aí, Deus, quem era essa mulher? O Espírito Santo falava no meu coração: é minha serva. Sustentei ela durante esse período. Enquanto tinha gente passando necessidade, eu sustentava Elias no Querite. E ela, minha serva, ela ainda tinha alimento durante esses 3 anos e meio.
Mas na vida do crente, irmão, tem os seus altos e baixos. Na vida dessa viúva, que deu um instrumento de Deus para alimentar Elias, ela olhou para o profeta e falou: vou comer a minha última refeição com meu filho e irei morrer. Elias, acabou tudo. Você não está entendendo, Elias. Aquela profecia que você falou, Elias, se cumpriu. Os rios estão secos. E eu fiquei imaginando. Se ela não falou, eu pensei. Eu falei, é certeza que ela pensou, porque eu pensaria. Eu estava naquele culto. Eu ouvi o que você falou, Acabe. E se cumpriu. Mas nós também estamos na seca. Mas Deus tem provido. Mas hoje, Elias, vou comer a última refeição com meu filho e vou morrer. E aí eu falei para Deus, como assim, Deus? Eu falei assim, Deus falou assim para mim no meu coração, o crente ele tem altos e baixos. Tem dia que a fé dele está lá em cima. Mas tem dia que a fé dele está lá embaixo. E a da viúva, vou comer a última refeição e vou morrer. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. O profeta pensou, Deus falou que ela vai me alimentar. É ela que vai me alimentar. Se ela vai morrer depois eu não sei. Mas primeiro vai fazer o que Deus mandou. Faz primeiro para mim, depois faz para o seu filho. Eu fico imaginando aquela mulher preparando as coisas e falando, eu acho que ele não entendeu. Mas como é homem de Deus, vou fazer primeiro para Deus. De qualquer forma, vou morrer, então beleza. Eu acho que, imagino a cena, fez o bolinho para Elias, Elias está comendo, ela volta, opa, a farinha multiplicou, o azeite multiplicou. Deus falou assim para mim, quando você está chegando no fim, eu mandei Elias bater no seu portão. Quando você está desanimado, Elias bate no portão, ei, tem água aí? Misericórdia, acabou tudo. Fica tranquilo, porque o Deus da provisão vai prover na sua casa. Eu falei, Deus, eu comecei a entender, Deus, o Senhor está guardando os seus. Mas o ímpio está morrendo de fome lá fora. O ímpio está morrendo de fome lá fora porque quer, porque escolheu, porque conhece o Deus que está sendo pregado. É uma decisão minha vir ao culto, adorar a Deus, ouvir a palavra, se alimentar daquilo que Ele tem para mim. Mas também se eu não quiser vir, é uma decisão minha. Vou sofrer as consequências junto com o ímpio. Se Jesus voltar, eu fico lá fora. Se Deus o livre, acontece algum levante contra a minha vida, e eu estou no erro, eu fico lá. Mas aí, Deus guardou a viúva. Eu falei assim, Deus é forte, Deus é maravilhoso. E eu estou ali glorificando a Deus. Só que no texto à frente, o filho da viúva morre. Falei, aí pesou, né, Deus? Pesou o clima, o azeite está lá, multiplicando, a farinha está multiplicando, e meu filho está morto. E o profeta está na casa. Deus falou assim para mim, na casa do crente tem doença, na casa do crente tem morte. Eu falei, Deus, e como é que você se comporta? Eu falei, Deus é forte. A viúva olhou para o profeta e falou, o que tu veio fazer? Estregar os meus pecados na minha cara? Eu sou pecadora. Quando eu entrei na igreja, o pastor começou a pregar,
parecia que ele estava esfregando os meus pecados na minha cara. Tem culto que Deus fala com você de uma forma, parece que Ele está pegando os pecados e esfregando na sua cara. Eu falei assim, a viúva, eu já passei por isso, viu, viúva? Já fui num culto assim, e aí você pega o Elias e leva para dentro da sua casa, que nós vai lá na igreja, o pastor fala um pouquinho e nós vai embora. Mas dentro da casa, eu fico imaginando, o profeta Elias falando, contando testemunho para ela, olha, aconteceu tal coisa, em tal lugar, a pessoa errou contra Deus, morreu. Aí a viúva, meu Deus, fiz o mesmo pecado que essa pessoa. Tem uma palavra assim, escrita assim, tal. Misericórdia. Ele está falando tudinho que eu estou falando, que eu estou fazendo. A viúva olhou e falou assim, nossa, meu filho morreu. Profeta, onde que ele está? Está aqui, ó. Então dá ele aí. Pegou o corpo, levou para o quarto, colocou na cama dele. Isso é muito forte, que ele levou para o lugar de oração. A Bíblia diz que fecha a porta do teu quarto e peça em silêncio, Deus vai te responder. O profeta Elias falou para a mãe, fica aqui, vou para o quarto. Eu vou para o lugar de intimidade. Por 3 vezes, Elias orou. A primeira vez eu fiquei imaginando Elias se debruçando em cima do corpo. Deus, o que é isso? O menino morreu. Deus, volta. E o menino morto. Deus, volta! E o menino morto. A Bíblia diz, na terceira vez, Deus ouviu a oração de Elias. E o fôlego de vida voltou. Aí Deus falou assim para mim, glória a Deus. Deus falou assim para mim, Alisson, na casa do crente tem morte. Na casa do crente tem doença. Mas na casa do crente tem cura. Na casa do crente tem ressurreição. Eu falei, Deus é poderoso. Aí eu olhei para a figura de Elias, irmão, e ali é forte. Porque ali representa o servo do Deus. Quando eu olhei para a figura de Elias, eu fiquei imaginando Elias na minha frente, eu falei, sentindo a dor daquela mãe, de ter perdido um ente querido. Elias pega aquele corpo e leva para o quarto e chora sobre aquele corpo e ora sobre aquele corpo. E aí o Senhor falou assim para mim, se alegre com os que se alegrem, chore com os que choram. Elias, não era momento de alegria, era momento de clamor. Porque ali não estava o filho de um ímpio, estava um filho de alguém que serviu a ele aqueles dias na casa dela. A indignação foi até Elias. Aí Elias mais uma vez orou e Deus respondeu. O Senhor falou assim para mim, tem pessoas que estão mortas dentro da casa do meu servo. Deus falou assim para mim, Alisson, tem pessoas mortas na sua família. Eu falei, misericórdia, Deus. Ele falou, tem pessoas mortas no seu trabalho. Tem pessoas mortas na sua vizinhança. E eu falei, como assim, Deus? Como assim, Jesus? Ele falou assim, todos que não estão em mim, já está morto. Mas aqueles que estão mortos, mais me têm, estão vivos. Eu falei, tem gente morta, Deus. Elias precisa orar na minha casa. Elias precisa orar na minha casa. Preciso orar na minha família. Porque tem morte lá. Tem pessoas doentes lá. E Deus falou assim, Alisson, toda vez que estiver chegando no limite, eu prefiro você igual a viúva, chorando diante do meu altar, para me poder abençoar,
do que chorando do mundo e não tendo resposta. Eu falei, é verdade, Deus. As pessoas lá fora até choram, mas não tem resposta. A gente chora e o Senhor vem com a resposta. Quando a gente chora, vem um do lado e chora junto. Abraça a nossa causa junto. Mas Deus tem procurado pessoas que estão indignadas, que não aceitam. E eu falei, Deus, para viver a fé de Elias, você tem que estar sujeito ao propósito. Tu tem que estar sujeito ao propósito de Deus. Tu tem que estar sujeito a viver também o dia de aflição. Vai ter dias que vai estar difícil. Vai ter dias que vai ser bênção. Vai ter dias que você vai festejar. E eu falei, Deus, é muito forte isso. Quantas vezes a mesa da sua casa esteve farta? Tu veio em um culto, o pastor falou, vamos fazer jejum. Você falou, bora. Não vou beber coca. O outro falou, não vou beber café. Não vou comer pão. O outro falou, não vou comer carne. Aí tu chega na casa do irmão, estou fazendo um churrasquinho. Cara, não posso. Por quê? Estou de jejum. Você vai fazer uma visita no irmão, a primeira coisa que o irmão faz, eu vou fazer um cafezinho aqui para nós. Irmão, faz não. Por quê? Eu estou de jejum de café. É mesmo, é. Deixa para a próxima, irmão. Aí Deus falou assim para mim, você percebeu uma coisa? Eu falei assim, o que, Deus? Ele falou assim, vocês jejuam quando a mesa está cheia. Mas o ímpio, quando a mesa está cheia, eles atribuem as Baal. Eles atribuem a força dos braços dele. É que eu acordo cedo, é que eu trabalho e faço e acontece. Quando a mesa sua está cheia, tu faz um jejum. Tu decide não comer 24 horas, 12 horas, 6 horas, 1 hora que seja. Tu jejua. Mas no dia do sofrimento, o ímpio vai jejuar na amarra. Porque não vai ter chuva e não vai ter de onde colher. Mas os que jejuaram naquele dia, aqueles que estavam comigo, que abriram mão das coisas do mundo, eu estou suprindo na beira do Queride. Eu estou mandando Elias lá na casa trazer a provisão. Eu estou mandando Elias ressuscitar, curar e libertar. Eu falei, Deus é forte. É verdade, Deus. Aí eu comecei a entrar na ótica de Elias. Porque tu olha para um profeta desse, se fosse no tempo de hoje, profeta, nessa igreja eu não entro nada. Você está doido. Pastor doido. Falou que não vai chover. Falou que não sei o que, vai ter guerra. Está amaldiçoando, né? Você é doido. Não vou não. Eu acho que tem uma igreja ali que fizeram um altarzinho para Baal. Diz que lá, rola um dinheiro bom. É entrar lá e prosperidade. Lá pode tudo. Aqui não pode nada. Está acontecendo nada, eu vou para lá. Vai, crente. Vai. Deus proveu na casa da viúva. Deus vai prover na sua casa. Deus vai prover na minha casa. Ele não mudou, Ele é o mesmo. O Deus da provisão é o mesmo. Só que chegou, tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Eu fiz a primeira leitura, Elias fechou os céus. A segunda leitura, Deus falou para Elias, vou abrir o céu. Se cumpriu o tempo. Se apressa, Elias, vai lá falar para Acabe, que eu vou mandar chover. E aí, irmãos, Elias está indo. Chegou no meio do caminho, encontrou um homem chamado Obadias. Ele encontrou Obadias. Quando Obadias olhou,
profeta Elias se ajoelhou, se prostrou. É tu, profeta? Sou eu. Manda chamar Acabe. Preciso falar com ele. Obadias olhou e falou: cara do céu, esse homem teve muito tempo fora. Profeta, o que eu fiz de errado? Que tu está mandando eu ir chamar Acabe? Irmão, a Bíblia vai falar que Obadias olha para Elias e fala assim: tu acha que eu não sei que Deus pode te arrebatar a qualquer momento? Vou eu lá chamar Acabe? Chego aqui, tu não está, o que acontece comigo? Acabe me mata. Ou não? Não teve reino que Acabe não mandou te procurar, Elias. Os reis tinham que jurar. Eu procurei em tudo aqui, não achei. Você jura? Juro. Então beleza. Vamos para o próximo. Procuramos em todos os lugares para te achar, para te matar. Não te achamos. Tu acha mesmo, Elias, que eu vou lá te entregar? Elias, eu sirvo ao mesmo Deus que você, Elias. E aí mexeu comigo. Porque eu estou vendo um Obadias prostrado e um Elias determinado a falar com Acabe. O Obadias falou assim: Elias, não te contaram que eu escondi 50 profetas numa caverna e 50 na outra? Alimentei eles durante esses 3 anos e meio com pão e água. Eu falei: Deus, quem que é esse Obadias que está alimentando os profetas de Deus, trabalhando na casa do Acabe? Quem que é esse Obadias que serve ao Senhor, estando na casa de Acabe? Ao Senhor mais uma vez me confrontou: tu não sabe, mas eu tenho Obadias em todos os lugares. Eu falei: como assim? Deus me explica. Ele falou: quando tu chegou na igreja, tinha Obadias sustentando a obra de Deus. Tu nem tinha chegado ainda, já tinha Obadias trabalhando lá e você nem sabe quem que é. Eu falei: é forte, Deus. Ele falou assim: ó, tem pessoas que falam para mim: manda uma bomba lá em Brasília. Não posso. Por quê? Se eu destruir a casa de Acabe, eu destruo Obadias lá dentro. Deus coloca Obadias em todas as áreas. Eu quero dizer algo para você. Você não sabe, mas tu também é um Obadias. A Bíblia diz que Obadias ia lá e tirava dos seus recursos, alimentava os 100 homens dentro da caverna. A Bíblia fala que ele era um tal de mordomo, um administrador, ele que cuidava do recurso. Eu falei: Deus é forte, porque eu fiquei pensando, o cara é o administrador, quando foi procurar água, ele não chamou qualquer pessoa, foi ele, Acabe e Obadias. Obadias, você pega por aqui, eu pego por lá. Nós tem que achar água, Obadias, um lugar que tenha pelo menos um mato para o nosso animal comer, senão vai morrer tudo. No meio do caminho, ele se depara com Elias. Deus falou assim: eu sou tão bom, que eu amo Jezabel e eu amo Acabe. Falei: por que, Deus? Porque eu fiz eles passar 3 anos e meio sem água, só para mostrar que eu ajo na vida de um irmão. 3 anos e meio sem cair água do céu, só porque um crente levantou a voz. Não foi nem eu que falei, não foi nem eis que te digo, assim diz o Senhor. Não, foi o Elias. E eu comprei a briga dele. Eu falei: é forte, Deus. Obadias foi lá. Elias falou assim: ó, Acabe queria te matar. Eu cuidei desses homens.
Ninguém te contou, né? Não tem problema não. Ninguém me contou não. Pode ir lá chamar. Porque eu não saio daqui enquanto eu não falar com Acabe. Aí eu me deparei, irmãos. Porque quando você começa a olhar para a história de Acabe, você fala assim, nossa, será que ele não conhecia Deus? É lógico que ele conhece. Ele vem da linhagem real. Ele era rei de Israel. Ele vem da linhagem de Davi ali, ó, das tribos. Conhecia. Só que aquilo que eu falei é uma opção sua. Está servindo a Deus ou não? Acabe, seu pai, a sua família, decidiu não servir a Deus. Teve consequências. 3 anos e meio de seca. Adivinha a primeira coisa que Acabe falou para Elias quando viu? Elias, é tu o causador de toda essa desgraça em Israel? Que causou tudo isso? Elias, não. Foi você e a sua família que se afastaram do caminho do Senhor. Eu falei, meu Deus. É perigoso demais quando você se afasta dos caminhos de Deus. Elias falou a Acabe, manda reunir lá todos os profetas. Chama lá os seus profetas. Vamos fazer lá um duelo. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Acabe foi lá, reuniu todos os profetas. Todos. Chamou o povo. Vamos para o monte. Vamos lá, vai ter um sacrifício. Aí me doeu o coração. Porque a Bíblia vai dizer que o altar de Deus estava quebrado. O altar de adoração a Deus estava quebrado, mas o de Baal, de Astarote estava inteiro. Tinha gente cuidando do que era do mundo e esquecendo o que era de Deus. E Elias chegou ali, viu, falou assim, pode fazer o fuá seus aí. Bateram o tambor, pularam, se cortaram, dançaram e passaram horas. Aí eu fiquei imaginando Elias lá, encostado, só observando. Fez nada. Fala mais alto. Grita, talvez ele está dormindo ou viajou. Chama ele. Ficou debochando. Eu falei, esse Elias é um crente abusado. Esse Elias não está nem aí. Fizeram, não aconteceram nada. A Bíblia vai falar, irmãos. Chegou o momento de Elias. Ele falou, chega o povo, vem tudo para cá. Quem serve a Deus? Quem aí serve a Deus? O povo ficou em silêncio. Quem serve a Baal? O povo ficou em silêncio. Por que o silêncio do povo? Estavam divididos. Não sabia quem servia mais. Tinham se esquecido. Eu fiquei imaginando, talvez se fogo tivesse caído no altar de Baal, tinha uma galera lá, Baal. Mas como não caiu nada lá, opa, vou ficar quietinho aqui. Não expressaram absolutamente nada. Parou Elias? Pensa num crente que não está nem aí, se tu vai gostar, se você não vai gostar. Vou sacrificar com você, gostando ou não gostando, adorando ou não adorando, vou restaurar o altar de Deus que vocês destruíram. E aí me chama a atenção. Cavou uma valeta ao redor. Juntou todo um monte de pedra. Mas Elias, ele é muito inteligente. É um profeta inteligente. Ele disse que pegou 12 pedras, separou 12 pedras. Falou, ó, essas pedras aqui simbolizam as tribos de Israel.
falei, beleza. Ele pegou as pedras e falou assim, ó, vou edificar o altar de Deus com vocês. E aí ele falou assim, ó, quem que é você? Quem que é sua família? Você é da tribo de quem? Qual que é seu sobrenome? Pegou seu sobrenome, tá aqui, ó, família tal. Qual que é o seu? Família tal. Tu não falou nada, mas eu estou te colocando no altar de Deus. Hoje Deus vai se manifestar. Ele colocou as 12 tribos ali no altar, simbolizando as pedras. A Bíblia diz que o fogo cai do céu e queima o holocausto. Porque o nosso Deus, irmão, Ele é um Deus que responde. Tem pessoas aí adorando a imagem, adorando a pau, pedra. Mas nós adoramos ao Deus vivo. Se Ele tiver que derramar fogo do céu, Ele derrama. Se Ele tiver que chegar lá e falar assim, ó, ei, tá com fome? Vou mandar os corvos. É por isso que você nunca vai entender a Deus. Você nunca vai entender a Deus. Quando estiver chegando no limite, Deus manda os corvos trazer o alimento para você. Quando você falar assim, nossa, não tem jeito, eu vou morrer agora acabou tudo. Aí Deus manda o Elias lá na porta da sua casa. Aí você fala, meu Deus, é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus tem Obadias escondido, mas a obra dele não para. A obra de Deus continua. Deus responde com fogo. A autoridade de Deus junta o povo. Pega os profetas de Baal. Elias vai lá e mata um por um. Falei assim, esse Elias, se ele fosse hoje, Elias era preso. Polícia Federal estava lá na casa de Elias. Seu intolerante. Porque tem muito crente. Aí eu vou falar rasgado. Eu me simpatizo com a religião dele. Elias ouvindo lá. Se eu pudesse descer aí e queimar você agora. Irmão, tu é crente, tu serve ao Cristo verdadeiro. A palavra de Deus estipulou tudo o que você deve fazer. Você tem que servir o que Deus mandou você fazer. Não tem esse negócio, eu me identifico, não identifica nada. Então você é mais de Baal do que daqui. Não tem esse meio termo. Eu não consigo ver na Bíblia esse meio termo. É um Deus que Ele cuida do que aquele que Ele ama. Ele zela por aquele que Ele ama. Ninguém toca, ninguém mexe, é meu, é ungido, é separado. Mas vai o ungido falar lá, ó, eu adoro o outro também. A Bíblia diz que Ele é um Deus ciumento e zeloso. Se tu está achando que você tem uma mulher ciumenta, você não conhece o seu Deus. Chega nem nos pés. É forte, Deus. Ele te ama demais. Demais. A ponto que Ele entregou Jesus na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. É por isso que esse bando de jovem doido são na rua gritando, Jesus te ama! Jesus te ama! Nós não negociamos a nossa fé. Deus é poderoso. Se você estiver indignado com algo na sua casa, não fica quieto não. O Deus que responde com fogo está contigo. Pode fazer um trabalhinho, deixar lá na porta, não dá nada. Pode chutar e falar, Deus que responde com fogo vai queimar. Nós não brinca não. Se tiver que esconder nós por um tempo, vai esconder. Não tem problema também não. Mas esse Deus que tu serve, irmãos, Ele não te abandona.
Cadê o Baal? Cadê Astarote para salvar o povo? Cadê o Baal, Astarote para salvar os profetas dele? Não teve. Passaram fome, mas o corvo estava alimentando o povo. Deus desde o início tem guardado essa igreja. Deus desde o início tem visto a fé nossa. É culto com 3, 6, 10, 20, 50, 100, 200. Pode ser com uma. Deus tem visto a fé de cada um. Deus tem visto o momento que o azeite estava acabando na sua casa, Ele mandou o profeta. Deus tem visto. Não fique pensando que Ele não está vendo, não. Eu não entendia por que Deus me mudou tanto a minha ministração. Tanto. Ontem eu falei assim, eu estava empolgado. Eu falei, vou chegar em casa, eu vou estudar a palavra. Aí eu vou estudar a palavra. E aí o Bruno me mandou uma mensagem. Nós vai trabalhar hoje, viu? Não esquece não. E Deus mudou a mensagem. E agora? Misericórdia, Deus. Ai, nós. Fazer rapidinho, nós volta. 2 horas da manhã nós chega. 7, o Cauã tá me ligando. Bora. Eu acordo desesperado, correndo. Cabeça doendo, cansado. Falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar, Pai? Mas Deus é o mesmo. Ele supre a sua necessidade. Se coloca de pé. Se coloca de pé, porque eu sinto a presença de Deus tão